Olá, pessoal. Vamos falar agora sobre as bactérias. São indivíduos unicelulares, ou seja, têm apenas uma única célula, e essa única célula que elas possuem ainda é do tipo procarionte, ou seja, é um tipo celular bem simples, não tem organelas muito complexas, tem um material genético, porém ele é solto no citoplasma, ele não fica dentro do núcleo como as células eucariontes, tá? Então, as bactérias elas são unicelulares procariontes, ok? São os únicos seres vivos que têm essa característica, que são unicelulares e procariontes. Elas possuem, além da membrana plasmática, uma parede celular que serve como proteção, também a locomoção e evita a perda de água, tá bom? Essa parede celular ela é como se fosse uma segunda barreira, além da membrana plasmática. Elas medem cerca de 0,2 a 1,5 micrômetro. O micrômetro é uma medida do metro dividido em 1 milhão. 1 milhão de partes. Cada partezinha dessa vai ser 1 micrômetro. E as bactérias elas têm de 0,2 a 1,5 micrômetro. 1 micrômetro e meio, tá? Então elas são bem pequenas. Mas ainda assim são maiores, bem maiores do que os vírus, que a gente viu anteriormente. As bactérias, o tipo de alimentação, elas podem ser heterotróficas ou autotróficas. Heterotrófico é aquele ser vivo que precisa se alimentar de um outro ser vivo. E autotrófico é o que produz o próprio alimento, ok? Sendo autotróficas, elas podem produzir o próprio alimento da seguinte forma: pela fotossíntese, que é a transformação da luz solar para produzir energia. No caso, a gente chama esse tipo de bactéria de cianobactérias, tá? São as bactérias autotróficas que fazem fotossíntese, produzem energia através da luz solar. Ou também do processo de quimiossíntese, que são reações químicas a partir de compostos orgânicos para produzir energia, ou seja, são bactérias quimiosintéticas. Também são autotróficas, produzem próprio alimento, só que ao invés da luz solar, elas usam substâncias orgânicas, compostos orgânicos que tem no solo, geralmente, e para produzir a energia que elas necessitam para suas células. Então, aqui a gente tem um exemplar, né? Uma representação de uma bactéria. Aí aqui ela demonstra, então, a parede celular, que é essa parede mais grossa de dentro aqui, branquinha, esbranquiçada, essa partezinha aqui, tá? Aí tem a membrana plasmática, que fica embaixo da parede celular, porque a parede celular é uma proteção para as bactérias. Os ribossomos, que são organelas que produzem as proteínas. Aí ela tem material genético que fica solto no citoplasma, não fica dentro de uma organela específica como ficam as nossas células, por exemplo. Então, por isso que são chamadas células procariontes. O material genético, no caso o DNA, ele fica solto no citoplasma, ok? E citoplasma é esse fluido onde tudo isso está imerso dentro da célula. As bactérias, elas também podem possuir flagelos, que são esses prolongamentos aqui, e elas também podem até ter cílios também, tá? Que são mais prolongamentos em volta. No caso dessa representação aqui não tem. Ela só tem os flagelos, mas os cílios também. Assim como os flagelos, os cílios também, eles auxiliam a bactéria na locomoção. Então, imagina só um ser vivo que tem apenas uma única célula, como ele vai fazer para se locomover? Então, ele tem essas projeções da membrana plasmática. Reparem aqui, ó, que essas projeções, esse flagelo, ele sai da membrana plasmática aqui embaixo. Então, é uma projeção da membrana plasmática, esse flagelo, para locomoção. E como ocorre, então, a reprodução? É bem simples a reprodução. A reprodução é do tipo assexuada. Assexuado, o A de negação aqui de novo, ó, que nem lá quando a gente viu em acelular. Não tem célula. Assexuada, não tem gametas envolvidos na reprodução, tá? Então, ela simplesmente tem a célula mãe, que a gente chama, que é a célula que vai originar as outras. Tem material genético no meio, como a gente viu antes. O que acontece? Ela duplica esse material genético. Ela multiplica ele, ela duplica ele, e então a membrana plasmática vai se partindo ao meio.
até formar duas novas células, duas novas bactérias. São chamadas de células filhas, são as células que foram originadas daquela célula mãe original, ok? Então, esse tipo de reprodução não envolve gametas e as células filhas são idênticas à célula mãe, ou seja, são clones. Aí a gente já falou sobre as vantagens e desvantagens na aula, lembram? Que tem vantagens e tem desvantagens em ter esse tipo de reprodução. A vantagem é que não precisa de outro ser vivo para se reproduzir, a reprodução é muito mais rápida, tem menos gasto de energia. A desvantagem é que, por exemplo, um antibiótico, um medicamento que matar uma célula vai matar todas, porque são todas iguais. Então, tem algumas desvantagens também. E também tem a questão que não tem variabilidade genética. Ou seja, todas as células são iguais, são todas acometidas, são todas mortas por um mesmo medicamento. Tá? Então, tem suas vantagens e desvantagens nesse tipo de reprodução. Mas as bactérias, elas se reproduzem somente por assexuadamente, ok? Mas as bactérias, a gente sempre ouve falar delas como algo ruim, mas nem sempre elas vão ser ruins. Aliás, muitas bactérias são essenciais para a natureza. Como, por exemplo, e não só para a natureza, quando eu falo natureza, não estou dizendo só lá no mato, estou dizendo tudo que está na natureza. Nós, inclusive, que estamos no meio ambiente, também dependemos de bactérias. Por exemplo, as bactérias decompositoras. Elas decompõem a matéria orgânica, seres vivos mortos que se depositam no solo. Então, todos os seres vivos que morrem vão se decompor. Quem decompõe esses seres vivos? São as bactérias, junto com os fungos. Lembrem lá da teia alimentar, que começa com os produtores, depois tem os consumidores, primários, secundários, terciários, e quem vai se alimentar de tudo isso no final das contas? Os decompositores, que são as bactérias e os fungos, ok? Então, as bactérias, elas transformam as substâncias orgânicas, que são os açúcares, proteínas, gorduras, tudo que compõe os seres vivos, em substâncias inorgânicas, ou seja, gás carbônico, água, sais minerais. Então, elas fazem a reciclagem da matéria. Por que reciclagem? O que é reciclar? É eu transformar uma coisa em outra. Então, as bactérias, elas fazem exatamente isso. Acompanha aqui na imagem. Organismos mortos ou resíduos de seres vivos, né? Também pode ser, porque planta também é ser vivo. Então, elas também morrem em determinado momento. E também vira matéria orgânica. Isso é matéria orgânica. Tudo que compõe os seres vivos é matéria orgânica. Substâncias orgânicas. Então, os organismos mortos ou resíduos de seres vivos se decompõem no solo. As substâncias orgânicas, os açúcares, as gorduras, as proteínas, são decompostas pelos seres vivos decompositores, pelos fungos e pelas bactérias. E esses dois transformam essas substâncias em substâncias que os seres vivos em cima, na superfície, vão poder reutilizar. Então, por exemplo, o gás carbônico, o gás nitrogênio também, que as bactérias ajudam bastante, que a gente vai ver depois. É necessário para as plantas, principalmente, crescerem saudáveis, porque é nutriente para elas. Então, elas fazem a reciclagem. Então, o organismo morre e as bactérias e os fungos ajudam na decomposição. As bactérias fixadoras de nitrogênio, ou seja, são as bactérias que são muito importantes para essa reciclagem do nitrogênio, dessa substância bem importante para os seres vivos. Então, vamos acompanhar aqui a imagem pelos números. Ó, começamos aqui pelo número 1, ok? O gás nitrogênio que está na atmosfera, assim como o gás carbônico, o gás oxigênio, tá? Mas as bactérias, especificamente, elas fazem a reciclagem do gás nitrogênio. Então, o gás nitrogênio que está na atmosfera, esse ar atmosférico contendo gás nitrogênio penetra no solo, tudo que está na atmosfera penetra no solo. Aí, no solo, vão ter bactérias em associação com as raízes de leguminosas que absorvem esse nitrogênio e produz sais nitrogenados. Ou seja, ela pega essas substâncias mais complexas e transforma em substâncias mais simples, para as raízes dessas plantas poderem reutilizar. As leguminosas, então, utilizam os sais nitrogenados, que são essas substâncias mais simples, para a produção de substâncias orgânicas. Daí ele vai fazer substâncias orgânicas, que é o alimento da planta.
Então, ela vai utilizar essas substâncias mais simples, construir substâncias mais complexas para se alimentar, ok? Ou então, plantas e animais mortos que se decompõem no solo também. As bactérias produzem sais de nitrogênio a partir dos restos orgânicos em decomposição. E esses sais minerais com nitrogênio são absorvidos pelas plantas também, tá? As bactérias transformam sais de nitrogênio em gás nitrogênio também. Então, tem duas vias. Reparem aqui nas setas, ó, tem essa via aqui, onde o gás penetra no solo, as bactérias transformam essas substâncias mais complexas em substâncias mais simples e devolve para a raiz das plantas usarem. Ou esse nitrogênio pode vir da decomposição de plantas e animais mortos. E daí também as bactérias transformam essas substâncias complexas em substâncias mais simples e as plantas então reutilizam e devolvem para a atmosfera esse gás nitrogênio, ok? Então são fixadoras de nitrogênio, elas fixam, elas que fazem essa fixação desse nitrogênio nos seres vivos, ok? As bacterioses. Assim como as viroses são doenças causadas por vírus, as bacterioses são doenças causadas por bactérias. As três principais bactérias assim mais conhecidas que a gente vai estudar são essas três: a tuberculose, o tétano e a leptospirose. Como a bactéria ela é um ser vivo, ela entra naquela classificação que a gente falou dos reinos. Lembra dos 5 reinos? As bactérias estão incluídas no reino Monera. Tá? Então, portanto, ela tem uma classificação. Ela tem um filo, tem classe, tem ordem, gênero, família, espécie. Então, as doenças causadas por bactérias, as bacterioses, elas são causadas por espécies de bactérias, ok? Por exemplo, na tuberculose, a bactéria que causa essa doença se chama Mycobacterium tuberculosis, tá? Reparem ali no jeito que se escreve o nome da espécie, como a gente estudou. O primeiro nome em letra maiúscula, que é o gênero, e o segundo nome em letra minúscula, que é o epíteto específico. Essa bactéria, então, os sintomas dessa doença, tuberculose, é tosse com sangue, suor, emagrecimento, cansaço. Tem vários outros sintomas que vai depender muito da gravidade do caso, mas é uma doença bem grave que, se não tratada a tempo, ela pode levar até a morte. Tá? A transmissão é pelas gotículas de saliva. Então, a pessoa que está com tuberculose, ela tosse bastante. E as bactérias estão nessa gotícula da tosse, do espirro. Então, a pessoa pode contaminar outras através dessas gotículas. Mas tem tratamento, tá? Tem tratamento com antibiótico, que é o medicamento que mata bactérias. Com vários antibióticos, na verdade, tem que ter uma combinação de vários medicamentos e tem cura, tem tratamento, mas também tem uma prevenção, que é a vacinação. A gente falou da vacinação quando a gente falou lá dos vírus. Reparem que a vacinação não é apenas para vírus, também pode funcionar para bactérias, porque qual que é o princípio da vacinação? A vacinação, ela precisa de um pedaço do vírus ou da bactéria também, ou da toxina que essa bactéria produz, e então a partir disso eu consigo provocar o meu sistema imunológico, meu sistema de defesa, a lutar contra esse indivíduo se caso um dia eu vier entrar em contato com ele. Então a vacinação também funciona tanto para vírus quanto para bactérias. Tá bom? Então, tem uma vacinação para tuberculose, que também é um modo de prevenir que pegue. Mas se caso pegar essa doença, tem tratamento também, tá? Mas é uma doença bem séria. Assim como o tétano também. O tétano é causado pela bactéria Clostridium tetani, e os sintomas são dor de cabeça, febre, rigidez muscular. Por quê? Por que rigidez muscular? Porque essa bactéria, ela atinge o nosso sistema nervoso. E o nosso sistema nervoso é responsável pelos nossos movimentos, inclusive dos músculos. Então, ela atinge bem esses locais, por isso esses sintomas. A transmissão é através de contato com feridas na pele ou contato com o solo ou objetos que estejam contaminados com essas bactérias. Tá? Essas bactérias, Clostridium tetani, elas gostam bastante da substância ferro.
tá? E onde tem ferro? Em lugares que tem ferrugem. Então, geralmente, quando a pessoa pisa sem querer num ferro, num prego enferrujado, fala, você tem que tomar a vacina do tétano. Por quê? Porque essas bactérias gostam desse tipo de ambiente. Então, a grande chance delas existirem ali de causar essa doença. Então, também tem uma vacinação, tá? Tem o soro também para depois, porque o soro se usa depois que você se contamina e a vacinação é antes de se contaminar, certo? Mas também tem tratamento e tem cura. Mas tem a vacinação também, que inclusive é obrigatória para todo mundo. A leptospirose também é uma doença bem comum, bacteriose, causada pelo gênero das bactérias Leptospira, SP. SP porque tem várias espécies de Leptospira que podem causar leptospirose. Então, a gente fala Leptospira SP, porque daí a gente sabe que todos do gênero Leptospira podem causar essa doença. Os sintomas é febre, dor de cabeça e dor no corpo, principalmente na panturrilha, tá? A transmissão é o contato com a água contaminada. Esse tipo de bactéria, eles se reproduzem muito bem na urina de rato, porque tem uma substância na urina do rato que façam com que essas bactérias consigam se reproduzir bem, bastante. Então, quando a pessoa, o ser humano, tem contato com a urina de rato, geralmente quando tem enchentes, né, que daí os seres humanos têm contato com a água onde os ratos estavam, ocorre a transmissão, então, dessas bactérias. O modo de prevenir é evitar contato com a água contaminada, né? Que é o saneamento básico, o tratamento de esgoto, o tratamento da água e o controle das enchentes, evitar jogar lixo em bueiro, lixo na rua. Claro que isso não depende só da gente, mas se cada um fizer a sua parte, todo mundo consegue se prevenir. Mas é uma questão principalmente de conscientização. Todo mundo tem que estar consciente, saber como se pega, como se trata, por isso que é importante a gente conhecer, para a gente saber como é que se pega determinada doença, como é que se previne determinada doença, quais são os sintomas, para eu saber com o que eu estou contaminado. Então, é muito importante a gente ter essas informações, ok? Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, vão anotando, que a gente vai tirar essas dúvidas na nossa aula ao vivo, em breve. Agora eu quero que vocês realizem a atividade do livro da página 517 e 518 relacionada aos vírus e às bactérias, ok? Isso fica como compromisso para a semana que vem, para a nossa próxima videoaula. E, além disso, eu quero que vocês façam uma pesquisa. Como está bem recente, está todo mundo a par do que está acontecendo, a gente está vivendo uma situação bem inesperada, né? Então, nada melhor do que a gente se informar. Então, aproveitando já, né, a situação, e realmente já estava no planejamento de vocês fazerem essa pesquisa, então acho que o momento é excelente. Seguinte, eu quero que vocês pesquisem o seguinte. Eu quero que vocês pesquisem sobre as vacinas, como são feitas, como elas agem no organismo, tá? Quais tipos de vacinas existem que estão disponíveis na rede pública de saúde, ok? Os soros também, o que é o soro, como ele é feito, qual é a função dele e como ele vai agir no nosso organismo. E também eu quero que vocês tragam dados brasileiros relacionados às vacinas obrigatórias. Que nem eu falei ali, eu já dei a dica de uma, que o tétano é uma vacina obrigatória. Por que é obrigatória? Desde quando? Eu quero dados sobre isso. Será que realmente todo mundo se vacina? Se não, por quê? Quais seriam as causas dessas pessoas não se vacinarem? Eu quero dados. Então, vocês vão pesquisar em sites do Ministério da Saúde, da Secretaria da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, tá? No IBGE, em sites confiáveis, principalmente do governo, tá? Como eu quero dados brasileiros, o próprio governo vai me dar esses dados, estão disponíveis esses dados, ok? Então, muito cuidado por onde vocês vão pegar essas informações, tanto das vacinas, dos soros, como os dados brasileiros, ok? Eu quero que vocês me enviem essa pesquisa no formato Word,
tá? Em Doc Word, porque daí eu posso fazer comentários no próprio documento, corrigir por ali e mandar para vocês de volta, tá bom? Assim como eu vou fazer com os resumos, as resenhas que vocês me mandaram do filme, tá bom? Então, por favor, façam em Word. Um arquivo fora desse documento eu não vou considerar, tá bom? Então, documento Word. A fonte tem que ser Arial, para ter um padrão. A gente tem que padronizar todos os trabalhos que a gente faz. Então, a fonte é Arial, o tamanho da letra 12, inclusive o título, tudo tamanho 12, tá? O nome de vocês do cabeçalho, o título do texto pode ser em negrito, mas mesmo assim tamanho 12, não precisem aumentar a letra, tá? O espaçamento de 1,5 entre uma linha e outra, tem ali no próprio documento Word, dá para fazer isso. Pode colocar imagens, pode colocar gráficos, podem colocar tabelas, tá bom? Desde que não passe 5 páginas. Então, até 5 páginas de documento, tá? Com as imagens e os gráficos já inseridos. Então, não precisa colocar o gráfico numa página inteira. E também não precisa ser 5 páginas, é até 5 páginas, ok? O cabeçalho tem que ter o nome completo de vocês, a turma de vocês e a data que vocês me enviaram o arquivo. Não adianta colocar a data do dia que vocês fizeram. Vocês têm que colocar a data no documento do dia que vocês me enviaram, ok? Enviar, então, para o meu e-mail, profsamimenezes@gmail.com. Colocar no assunto do e-mail só o nome completo de vocês. Não precisa colocar a turma, que só pelo nome eu já reconheço de quem é, tá bom? Me entregar até dia 6 de maio, então vocês têm um mês para fazer essa pesquisa. Então, dá para pesquisar bem, dá para fazer um trabalho bem legal, que depois, com certeza, vai ser avaliativo, tá bom? Então, eu espero que vocês me mandem até dia 6 de maio, ok? Tem um mês, mas não deixem para a última hora. Beleza, povo? Então, é isso.